chegando, ele foi comprar mais pão para o lanche, tá? Daqui a pouco ele deve estar aí, e eu tenho certeza que tem mais gente chegando, mas enquanto isso a gente vai iniciar. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor preparou, de estarmos aqui para nos deleitarmos com a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos, nos capacite, Senhor, a ouvir a Tua voz nessa noite. Nós precisamos A matéria que nós estamos vendo é conhecendo o caráter de Deus. A gente tem uma apostila. Essa matéria já é uma matéria mais antiga. Quer a apostila, Gi? A apostila? Minha ajudante? A Gi não veio ainda. Não sei se ela veio. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós viemos para Deus e nós nos tornamos filhos de Deus. Quem aqui não conhece o seu pai terreno? Todos nós conhecemos. Todos nós, mesmo que muitas vezes não tenhamos uma convivência, mas mesmo assim nós conhecemos o nosso Pai. Muitas coisas do nosso Pai estão em nós. Muitas características, qualidades de personalidade do nosso Pai terreno estão em nós. E nós conhecemos o nosso Pai. Por isso, a gente pode dizer que a gente confia no nosso Pai. Não é assim? Com Deus, da mesma forma. Como nós vamos dizer que confiamos em Deus se nós não o conhecemos? Como nós vamos dizer que Deus ele é o nosso Pai e que eu quero fazer a vontade de Deus se eu nem conheço a Deus? Se eu nem sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então, esse é o motivo de nós iniciarmos essa empreitada de estudos com esse tema. Caráter de Deus, conhecendo o caráter de Deus. Eu e você, como filhos, precisamos conhecer o caráter do nosso Pai. Ele tem um caráter, ele tem atributos. E muitos desses atributos é muito importante que eu e você conheçamos e que também possamos desenvolver se já não temos. Porque às vezes a gente olha para Deus. Ah, mas é Deus. Deus é santo. Mas o que Deus espera de nós como filhos? O que a palavra diz? Sede santos como eu sou santo. Deus, ele também espera que nós tenhamos atributos inerentes a Ele, que Ele tem. Então, por isso, nós precisamos conhecer a Deus e conhecer quais são os atributos que eu e você precisamos também carregar na nossa vida. Que eu e você também precisamos ter para sermos mais parecidos com o nosso Pai. Nós estudamos na aula passada alguns motivos para conhecermos a Deus. Alguém se lembra de algum que gravou, que pensou assim, esse é o motivo que eu preciso conhecer a Deus? Eu não sabia, mas eu preciso. Alguém se lembra de algum que a gente conversou? Às vezes a aula ela parece um pouco
né, enfadonha, só eu falo, mas eu gostaria que vocês também participassem em alguns momentos, para que a gente pudesse ter essa troca. Alguém, na aula passada, tem algum ponto que a gente conversou que gravou na sua mente, que aquilo mexeu realmente com você? Alguém quer falar? A Anne quer falar? Ninguém? Parece na escola mesmo. Não, não os meus alunos. Não. É quem levanta a mão mais alto e levanta as duas, só falta levantar os pés para falar e querem falar, né? Né, prof? As crianças, elas não têm vergonha. A gente que tem, né? É envergonhado para falar, mas as crianças, elas não têm. Eu estou acostumado com criança, pode levantar a mão, pode, né, falar. Fala, Vaz. A gente parou na página de vocês ali. E depois ainda, quando conhecemos a Deus, tomamos posse do que Ele nos deu. Na verdade, o tópico 8 e 9 é que não tem página, né? Não tem número de página. Mas é a terceira, tá? Ah, tá. O tópico 8 e 9 a gente correu, né? Porque já tinha passado do horário e já estavam me puxando, né? Me chamando para terminar. Alguns motivos que a gente precisa conhecer a Deus, porque é a vontade de Deus conhecê-lo, a palavra nos incentiva a conhecê-lo, conhecimento liberta, que mais? A vida eterna consiste em conhecer a Deus, a graça e a paz são multiplicadas nas nossas vidas, Deus é fonte da vida e do sustento, e para rejeitar os enganos e tradições humanas, né? Quando eu conheço a Deus, quando eu sei quem Ele é e quando eu sei quem Ele me fez para ser, quando eu conheço a palavra, eu não me deixo enganar por vãs doutrinas. E o 8, a gente falou sobre ficar mais parecido com o pai, que é isso que eu falei, dos atributos que um pai, ele passa para o filho. Quando nós, como seres humanos, nós temos traços dos nossos pais. Nós temos traços de personalidade dos nossos pais, querendo a gente ou não, ok? Muitas vezes quando a gente se olha, a gente não enxerga traços dos nossos pais. Mas quando alguém de fora olha, é nítido, é nítido. Então, existem coisas que nós carregamos como seres humanos que vêm do nosso pai. E dessa mesma forma, eu e você precisamos ficar parecidos com Deus, com o nosso Pai Celestial. Porque Ele é um Deus perfeito e Ele carrega atributos que eu e você precisamos ter. Ele carrega traços de personalidade que eu e você precisamos carregar como filhos. Ai, pastora, mas isso não é natural? É natural. É natural quando eu começo a conhecer o meu pai e, como a gente viu na última aula, ter um relacionamento com ele. Quando eu começo a conhecer a Deus e ter um relacionamento com Deus, esses traços de personalidade que vêm dele, que são dele, eles são incutidos na minha vida de uma forma natural. Eu não preciso forçar, fazer força para ser bom, para ser bondoso. Porque se o meu pai é bondoso e eu tenho um relacionamento com ele, então automaticamente, naturalmente, eu vou me transformar numa pessoa bondosa. Eu vou ser bom. Se o meu pai, que é santo, né? Se eu consigo me relacionar com ele, se eu estou me relacionando com Deus da forma como a gente precisa se relacionar, eu também vou começar a dar importância para essa santidade. E não pensar, só Deus mesmo que é santo, só Ele que consegue. Não. A Bíblia diz que eu e você, como filhos, também precisamos buscar essa santidade. Buscar esses atributos de Deus. Eu e você precisamos ficar parecidos com Deus.
Ai, pastora, Deus, mas não era só Jesus? Jesus é a expressão de Deus. Então, se eu digo, e se a Bíblia diz que a gente precisa se parecer com Cristo, que nós temos a mente de Cristo, ela também está falando que nós precisamos ser parecidos com Deus. Porque Jesus é a expressão de Deus. Amém? Então, eu e você precisamos ficar parecidos com o Pai. E o último, que era o 9, que a gente correu, diz que quando conhecemos a Deus, nós tomamos posse do que Ele nos deu. Quando eu conheço a minha paternidade, eu sei qual é a minha herança. Quando eu conheço o meu Pai, eu sei quem eu sou e eu sei aquilo que eu tenho direito. Amém? Agora nós vamos para outra parte e vamos ver como conhecer a Deus. Pastor, até agora eu entendi que eu preciso conhecer a Deus, mas como que eu vou conhecer Ele? Como que eu vou chegar, ter acesso a Deus? Como eu vou conhecer o meu Pai? A primeira forma de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra. Existe algo tátil que está à nossa disposição todos os dias, que é a palavra de Deus. E se talvez eu e você conhecemos pouco ou quase nada o Pai, é culpa de quem? É de Deus? Não, é culpa nossa. Porque nós não estamos buscando conhecer a Deus como nosso Pai. Talvez até hoje as pessoas tenham apresentado Deus a você como um ser, que só castiga. Que se você pisar na bola, você está ferrado com ele. Se você pecar, fizer qualquer coisa errada, castigo. Não é assim? Quando a gente era criança, os pais da gente não falavam que Deus castigava? Deus castiga. E até hoje ainda algumas pessoas falam, disso. Mães para os filhos. Não faz isso que Deus castiga. Só pode ser castigo de Deus. E a gente às vezes tem essa concepção porque a gente não conhece a palavra, porque a gente não conhece a Deus. Nós conhecemos o caráter de Deus através da sua palavra, que expressa o que Ele é e a sua vontade para cada um de nós. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Pastora, mas eu não entendo nada que Deus fala comigo. Lembra que a gente falou na aula passada que quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente busca com a ajuda do Espírito Santo, a palavra ela se torna rema para nós, ela se torna uma palavra revelada. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu leio, quanto mais eu medito nessa palavra, mais essa palavra vai fazer sentido para a minha vida. Porque muitas vezes a gente lê passagens da Bíblia que não faz sentido nenhum, não é? A gente lê coisas na Bíblia que não faz sentido para a gente. Talvez naquele momento, ou talvez na forma como a gente está, nós não estamos conseguindo compreender a plenitude da palavra de Deus. Mas de tanto buscar, de tanto meditar, de estar na presença de Deus e buscar a ajuda do Espírito Santo, essa mesma palavra, que às vezes é uma palavra simples, que a gente já leu tantas vezes, mas vai chegar uma hora que essa palavra vai se tornar uma palavra revelada, vai se tornar uma palavra necessária para mim e para você nos dias que a gente está passando. Ok? Então, a gente não pode nunca deixar de ler a Bíblia porque, eu já conheço, eu já sei que está escrito ali. Não é nada de novo para mim. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu queria pegar uma Bíblia, mas é que eu queria botar debaixo do braço. A Bíblia aqui, ela tem poder? Esse livro aqui, só por ele assim, por ele só, ele tem poder? Ninguém quer se arriscar. Tem.
Se eu der na cabeça de alguém, pode derrubar, né? Dependendo da minha força. Mas essa palavra aqui, fechada, até aberta. Vou abrir ela aqui, bem bonita, no Salmo 91. Bem bonitinha. Né? Ou debaixo do braço, ela não faz diferença nenhuma. Não faz diferença para a minha vida, não faz diferença para a sua. Não faz diferença para o diabo. Não faz. A palavra, ela começa a produzir vida e eficácia quando ela começa a ser falada. Quando ela começa a ser proclamada, quando ela começa a ser compreendida e quando ela vem para o nosso coração e começa a ser vivida, praticada. Não adianta a gente pegar a Bíblia e querer dar na cabeça do irmão para ele entender as coisas. Não adianta. Eu e você precisamos buscar esse conhecimento da palavra de Deus. Então, a palavra ela é viva e eficaz, mas na nossa boca, na nossa prática. Não adianta eu pegar a Bíblia e carregar ela debaixo do braço para lá e para cá. O diabo, irmãos, ele não vai se preocupar com isso. Mas a partir do momento que eu conheço essa palavra, que eu declaro essa palavra e que eu vivo essa palavra, o diabo começa a tremer e se preocupar. Então, eu e você precisamos, através da palavra, buscar a Deus. Eu queria que alguém lesse João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais, teis nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 2 Timóteo 3, 16, 17. Esse versículo eu acho que já está, né? Todo mundo já deve saber. Quem vai ler? (16 e 17). Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Está na 4ª página da apostila, eu acho. Como conhecer a Deus. A palavra, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Ele. E a palavra, ela serve para exortar, ela serve para ensinar, ela serve para corrigir. Amém? Então, a palavra de Deus, ela precisa estar na nossa vida. João 1:1 e 1:14. E o 14. Tu leu o 14, né? E o 1 agora. O 1, então. 1:1. Amém? Quem era o verbo? A palavra, né? Jesus. E esse verbo, Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, toda a expressão de Deus está em Jesus. Amém? Tudo aquilo que Deus queria falar, né? Ele usou Jesus. Jesus veio expressar Deus nessa terra. Como mais nós podemos conhecer a Deus? Através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a própria revelação do caráter e da vontade de Deus. Quando conhecemos Jesus, conhecemos o Pai. Tudo o que Jesus fez sobre a terra foi manifestar o caráter do Pai para que o conhecêssemos por meio dele. Então, nós precisamos conhecer
a Deus e através de Jesus nós conseguimos esse conhecimento. Travou? Acho que eu não passei. João 1:18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus, ele veio revelar a Deus, ele veio revelar um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que quer se relacionar. Amém? João 14:9, alguém quer ler? Irmãos, esses versículos, eles vêm apenas comprovar aquilo que a gente está falando, para não dizer que eu estou só nas minhas palavras, amém? Então, esses versículos, eles vêm corroborar com aquilo que a gente está estudando. O que diz João 14:9? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, os discípulos, eles tinham um pouco de dificuldade, né, de entender que Jesus, ele estava ali representando o Pai, que ele era, né, a expressão de Deus. Então, por isso, Jesus, ele fala para Filipe. Filipe estava pedindo, né, para conhecer o Pai. E aí, Jesus fala que quem vê a ele, vê o Pai. Hebreus 1:1. E agora? Nesses últimos tempos, até o 2. Na verdade, acho que é até o 13. Mas nós não vamos ler até o 13, não. Só o 2, só 1 e o 2. Nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, em quem constituiu herdeiro em todas as coisas, e por quem fez também. Isso aí. Jesus, então, é a revelação de Deus. João 5:19. Eu estou com uma Bíblia boa aqui. Diz assim, ó. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Várias vezes nós vemos Jesus testemunhando que ele só falava aquilo que ouvia o Pai falar e só fazia as obras que via o Pai fazer. Então está bem claro que Jesus revelou o Pai para que todos o conhecessem. A vontade de Deus é ser conhecido e através de Jesus nós podemos ter esse conhecimento. Mais uma forma de nós conhecermos a Deus, e muito importante, que a gente já falou um pouco aqui, é através da pessoa do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é um ser, ele é uma pessoa. Amém? Ele é uma pessoa da Trindade. E já que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, nós precisamos estar em comunhão com Deus para conhecê-lo. O novo nascimento regenerou nosso coração, o nosso espírito, o qual agora é habitado pelo Espírito Santo que nos ensina sobre Deus, pois perscruta, averigua minuciosamente até as suas profundezas. Nós vimos na outra aula que a gente só consegue conhecer a Deus no nosso espírito, porque
Deus ele não se fez conhecido de uma forma física, né? A gente tem uma breve, assim, quando Moisés pediu para ver a Deus, né, ele pôde ver a glória de Deus pelas costas e escondido numa fenda da rocha. Quando a gente lê esses versículos, a gente não dá muita importância, né? Mas vocês já imaginaram que Deus ele fala que ninguém pode ver a ele e sobreviver? E aí Deus coloca Moisés num buraquinho, né, numa fenda de uma rocha. Pensa, ele está lá espremido, escondido, e a glória de Deus passa. Pensa você num penhasco assim, ó. Imagina comigo. Eu imagino assim, um penhasco e lá, né, no meio do penhasco uma fenda, um buraquinho assim que só cabe Moisés ali, só o corpo dele. E aí a glória de Deus passa e ele pode ver a glória de Deus pelas costas, nem por frente, pelas costas. Então Deus precisou esconder ele ali, para que Moisés pudesse ter um vislumbre de quem Deus é, um vislumbre da glória dele. Então Deus ele não se deixou conhecer de forma física, mas nós podemos conhecê-lo através do Espírito Santo dele, que, como diz aqui, averigua minuciosamente, perscruta. Essa palavra da Bíblia que vocês, né, leram também na aula passada, perscruta significa averiguar minuciosamente. Então, significa que o Espírito Santo conhece minuciosamente a Deus. E esse mesmo Espírito que conhece tanto a Deus, ele habita dentro de nós. Ele habita no nosso espírito. Então, também eu posso conhecer a Deus, mas eu só posso conhecê-lo através do Espírito Santo. Eu só posso conhecer as porções que ele permite através do Espírito Santo. Eu não vou conhecer a Deus na sua completude. Eu não vou conhecer a Ele de uma forma completa, total. Não. Eu vou conhecer aquilo que Ele revela a mim através do Espírito Santo. Amém? Por isso que é muito importante nós sermos guiados pelo Espírito, termos um relacionamento com o Espírito Santo. Pastora, como é que é isso? Eu nem sei como é que é isso. Talvez até hoje você não conheceu o Espírito Santo. Talvez você não conheça o Espírito Santo de Deus. Talvez para você isso seja apenas um arrepio no corpo de vez em quando começa, né, um mover estranho na igreja. Quem já sentiu um arrepio? Quando começa a mover na igreja, né? O pastor começa a falar em língua, aí a irmãzinha lá começa a falar também, aí começa para lá e para cá, e às vezes a gente não entende, mas a gente começa a sentir algo diferente, né? Talvez para você o Espírito Santo foi só isso até hoje. Foi só um arrepio no momento de uma ministração, um arrepio no culto, um arrepio durante um louvor, um arrepio, né, quando o pastor fala com você, quando tem uma revelação de Deus. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele é muito mais do que isso. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele quer de nós muito mais. Ele quer fazer conosco muito mais do que apenas promover um arrepio no nosso corpo. O Espírito Santo quer fazer comigo e com você muito mais do que apenas ser um sentimento ou uma emoção que a gente sente de vez em quando. Porque nós não podemos confundir e não podemos nos deixar levar pelas emoções. Porque às vezes a gente pensa que é mover de Deus, mas é o nosso emocional. A gente pensa que é mover de Deus, mas é só a gente se emocionando com as coisas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas, pastora, como é que eu vou saber quem é o Espírito Santo e quando é o Espírito Santo que está movendo? Não tem uma receitinha mágica. Toma essa pílula aqui que você vai conhecer o Espírito Santo. Não, não tem. Lê esse versículo aqui que você vai conhecer o Espírito Santo. Ouve esse louvor que você vai conhecer o Espírito Santo. Não tem, irmãos. O que na vida, me digam, o que na vida é fácil assim?
Quero ser rico. Pega aqui, isso aqui que você vai ser rico. Embora tenha muitas coisas na internet agora, né? Que é uma ilusão, tanta promessa vazia. Não tem agora um monte de coisa de ser multimilionário, que não sei do Google, que não sei o que do tigrinho, que não sei o que do... Tem mais um que eu queria lembrar. De ser afiliado não sei da onde, afiliado de Shopee, afiliado do Magazine Luiza, sei lá o quê, né? Um monte de gente prometendo riqueza, mas eu não conheço ninguém que ficou rico assim. Tem tanta coisa que a gente gostaria até que fosse, né? Que a gente tomasse um remedinho, tomasse uma pílulazinha, tomasse um negocinho e pronto, né? Tá tudo resolvido. Eu quero conhecimento, mas eu só quero tomar um negocinho e pronto, ter todo o conhecimento. Não é assim que funciona, irmãos. A gente chegou tantos anos, quantos anos, né? Eu com 44 anos, até hoje eu continuo aprendendo. Com 44 anos eu ainda não sei nada. Não sei nada de nada. E quando eu penso que eu sei, volta para estaca zero, né? Então, a gente está sempre aprendendo, sempre em evolução. Não tem uma fórmula mágica para eu dizer para você, faça isso que você vai conhecer o Espírito Santo. Mas existe um relacionamento e uma busca que eu e você podemos ter para conhecer o Espírito Santo. Não é algo que eu possa dizer que vai ser igual como foi para mim, vai ser para você? Não. Porque cada um tem uma experiência diferente com o Espírito Santo. Cada um é de uma forma. E o Espírito Santo, ele conhece. Ele nos conhece. E ele sabe a forma que ele vai trabalhar com cada um de nós. Não é a mesma forma comigo e nem com você. Então, não existe uma fórmula mágica, uma receita pronta para que isso aconteça. Mas eu quero dizer para você que você precisa buscar. Cada um precisa buscar o seu conhecimento, o seu desenvolvimento. E cada um precisa buscar em Deus aquilo que precisa e aquilo que quer. Pode ser que você diga para mim hoje, eu não quero nada disso. Eu não preciso disso. Pode ser que você pense, isso aí é balela, nem estou entendendo nada. Nem sei como que isso é possível, eu conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que perscruta, que penetra o conhecimento de Deus, que sabe tudo de Deus. Como que eu vou ser íntimo do Espírito Santo? Eu não posso dizer para você aquilo que você precisa fazer. Cada um de nós precisamos buscar e buscar mais conhecimento de quem Deus é e de quem o Espírito Santo é. Para isso, é apenas através do relacionamento. É impossível, eu hoje, com 14, vamos fazer 14 anos de casados, eu não conheço o meu marido na totalidade. Ele não me conhece na totalidade. 14 anos de convívio, 14 anos de estar juntos, e eu não o conheço na totalidade. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso me esforçar. Eu preciso buscar. E a gente tem falado tanto de busca, e hoje, aquilo que o inimigo tem tirado de nós, irmãos, aquilo que o inimigo tem, o lugar que ele tem trabalhado para nos afastar de Deus, é nas nossas emoções. É no desânimo que toma conta da nossa vida. É na falta de vontade de fazer as coisas. Quem aqui está animado? Gente, eu estou olhando para vocês, não mente. Se eu falasse assim agora, encerrou a aula, vamos dobrar o joelho e até às 9 horas nós vamos orar.
Será que vocês iam vir na quinta que vem? O inimigo, ele tem trabalhado nas nossas vidas e ele tem tirado o nosso ânimo. Ele tem sugado as nossas forças. Sabe com o quê? Com a Marta que está dentro de nós. É errado ser Marta? Não. Não é errado ser Marta. Não é errado trabalhar para o Senhor. É certo. Mas a gente já estudou aqui que em tudo na nossa vida cristã nós precisamos de equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio e a maturidade ela é alcançada quando nós compreendemos que nós precisamos ter equilíbrio. Eu não posso me matar de trabalhar. Eu não posso deixar que o trabalho me sugue de uma forma que eu não quero mais vir para a igreja, eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para buscar a Deus, para dobrar o meu joelho, eu não tenho mais tempo, porque a gente dá desculpa para o tempo, mas o celular está aí para provar que não é o tempo. Não é o tempo, irmãos. Não é o tempo. Não é o tempo. O problema não é tempo. O problema é prioridade. O nosso problema hoje é prioridade. Eu tenho deixado Deus de lado, eu tenho deixado as coisas de Deus de lado, não tenho me relacionado com o Espírito Santo, não tenho me relacionado com Deus, porque Deus não é a minha prioridade. Simples assim. Porque se Ele fosse a minha prioridade, a minha vida espiritual estaria E o inimigo tem nos distraído com o nosso trabalho. Eu não estou dizendo que é errado trabalhar, tá? Não é isso. Daqui a pouco vocês vão dizer, a pastora falou que não é mais para trabalhar. Vamos todo mundo agora viver lá na casa dela. Vamos todo mundo lá viver da comida dela. Não é isso que eu estou dizendo. Todo trabalhador é digno do seu salário, nós precisamos produzir, trabalhar. Mas o inimigo, ele tem nos distraído com trabalho demais. E a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não é dormir até meio-dia e dormir o dia inteiro. Mas é no nosso descanso. Quando nós fizemos tudo que tem que ser feito e aí descansamos nele, ele nos dá. Ele nos dá enquanto nós dormimos, porque é o favor dele que faz isso na nossa vida. Se eu não tenho o favor de Deus, o que é favor, irmãos? É aquilo que eu recebo dele de graça, é aquilo que vem a mais sobre a minha vida. Se eu não tenho o favor de Deus, eu vou me matar de trabalhar. Que nem diz o Douglas na pregação última que eu me lembro, ter 3 empregos, 4 empregos, me matar de trabalhar. E não, ainda assim não vai suprir a minha necessidade. Agora, se eu estou com as minhas prioridades no lugar certo, se eu tenho as minhas prioridades em escala corretamente, se o meu Deus está em primeiro lugar em todas as coisas, eu não estou dizendo que é igreja, eu não estou dizendo que nada, eu estou dizendo Deus. Se Deus ele está em primeiro lugar, se o reino dele está em primeiro lugar na minha vida, eu não preciso me matar de trabalhar, porque aquilo que era para ser algo, às vezes um trabalho, que às vezes eu não ganho tão bem assim ali, vai suprir aquilo que eu preciso, porque o favor dele vem sobre a minha vida. Agora, se eu não tenho o favor, se eu não tenho o favor de Deus, eu vou precisar trabalhar o triplo, ou sei lá quantas vezes mais, para poder me sustentar. Então, as nossas prioridades precisam estar no lugar certo. E o inimigo tem roubado isso de nós. Ele tem roubado com distrações, ele tem roubado com, às vezes, com coisinhas pequenas, para que nós, como seres emocionais, possamos reagir. A gente reage, não é? Quem aqui vê uma injustiça e não reage? Quem aqui vê alguém te ofendendo e não reage? Eu não consigo. Eu reajo mesmo. Eu reajo. Eu sei que Deus tem que trabalhar ainda muito na minha vida, mas eu não tenho sangue de barata, irmãos.
Pode ser que vocês olhem para mim e vocês pensem, nossa, não fala nada, pastora. Mas quem já me conhece, né, um pouquinho mais, sabe que eu não tenho sangue de barata. E às vezes o inimigo ele usa pequeninhas coisas para que a gente possa reagir. Aí a gente reage com toda aquela carga de emoção, de coisa que não devia fazer. O inimigo tem roubado o nosso tempo, com distrações que nós não precisamos, enquanto nós deveríamos estar em espírito, em comunhão com o Espírito Santo. Será que alguma vez nós estamos andando no Espírito? A gente diz, eu saí do Espírito, quando o irmão, né, fala alguma coisa. Mas olha, pastor, eu saí do Espírito naquela hora. Será que a gente anda no Espírito mesmo? Para sair do Espírito? Eu e você precisamos analisar a nossa vida, irmãos. Será que eu quero me relacionar com Deus? Será que eu quero conversar com Deus todo dia? Será que eu quero essa proximidade com Ele? Será que eu quero colocar Deus como prioridade na minha vida? Ninguém é obrigado. Deus não obrigou ninguém. Eu tenho certeza que quem está aqui, Deus não obrigou você a ser filho dele. Não, nós viemos porque fomos atraídos pelo Espírito. Então, nós precisamos colocar a nossa prioridade no lugar certo. E conhecer a Deus, buscar a Deus, nos relacionar com Ele, é prioridade número 1. Para quem quer ter uma vida de vitória, para quem quer ter uma oração eficaz, é prioridade número 1. Amém? Vamos ler lá, 1 Coríntios 2:10. João 14:26. Também, é. Primeira João 2:27. O que esse versículo está falando? Que se eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de ninguém para me ensinar. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a revelação de Deus. Só que eu preciso estar ligada, em comunhão com Ele. Na igreja de Atos, na igreja primitiva, quando a gente lê o livro de Atos, a gente pensa assim, nossa, tinha uma igreja formada, né? Paulo começou a evangelizar e começou a falar da palavra em vários lugares. E ele ia para uma cidade, ficava ali um tempo, ia para outra cidade, estabelecia, né, a igreja em outro tempo e viajava muito. Mas quem ficava? Quando Paulo ia embora, quem ficava ali? Porque ele não estabelecia pastores, ele não estabelecia evangelistas, ele não estabelecia líderes para estarem ali. Mas quem ficava ali era o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo era quem estava trabalhando eficazmente na igreja primitiva. Só que, conforme o tempo foi passando, a gente foi ficando longe desse princípio, a gente foi deixando, né,
A gente foi dando ouvidos a tantas coisas. Vídeo no YouTube, heresia daqui, heresia dali. E a gente está se esquecendo que a gente tem a fonte do conhecimento dentro de nós. Quem é a fonte do conhecimento? O Espírito Santo. Ele é a fonte de todo conhecimento. E Ele habita dentro de nós. Então, se eu tenho um relacionamento com Ele, comunhão com o Espírito Santo, eu tenho acesso a esse conhecimento. Eu tenho acesso à revelação daquilo que muitas vezes a gente não compreende na palavra. Eu tenho acesso a isso quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Deus, Ele quer se fazer conhecido. Ele já escreveu, Ele já deixou a sua palavra escrita. Ele já enviou Jesus para revelá-lo e Ele já enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. O que falta? Falta eu e você começarmos a agir, a buscá-lo com intencionalidade. Não só quando dá vontade. Agora não deu vontade de orar, agora não dá vontade de buscar, agora eu não estou com vontade de ir para o culto, agora eu não estou com vontade de ir para a igreja. Mas com intencionalidade. Não, eu vou porque eu preciso me alimentar. Eu vou buscar, eu vou orar porque eu preciso. Não é uma questão de querer, de vontade, mas é uma questão de necessidade. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa ser alimentado. Quem vai ganhar nessa batalha entre carne e espírito? Quem for mais alimentado. Se eu alimentar mais o meu corpo, a minha carne, quem vai vencer é a carne. Agora, se eu me alimentar mais no Espírito, quem vai vencer é o Espírito. Então, nós precisamos ser diligentes. Não é mais hora de brincar, irmãos, de crente. Não é hora de a gente brincar de crente. De, hoje eu não quero, amanhã, não, agora eu não quero mais. Vou sair da igreja. Não é mais hora da gente se desviar, de a gente sair dos caminhos do Senhor. Não é mais hora, está estreitando. Está ficando perto, está chegando perto o dia do arrebatamento. E a gente precisa se preparar. A gente precisa estar nessa comunhão, nesse relacionamento com o Espírito Santo todo o tempo. Todo o tempo. Amém? Atributos de Deus. Página, acho que é 5 da apostila, né? Entendido até aqui? Por que eu tenho que conhecer a Deus? Agora a gente vai ver alguns atributos de Deus. O que é atributo que a gente viu lá no começo? Qualidade. Qualidade atribuída, marca da personalidade. Eu e você temos atributos. Todos nós temos atributos. Todos nós temos qualidades. Por mais que às vezes a gente não consiga enxergá-las, né? Porque a gente, às vezes, se cobra muito, a gente é muito exigente, né, com a gente mesmo. Mas todos nós temos qualidades. E a Bíblia diz que Deus, então, é espírito. Deus é puramente espírito, autoconsciente, autodeterminativo, sem corpo físico, não percebido por nossos sentidos. João 4:24 diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele é espírito, ele não tem uma forma física, muito embora ele se revele para nós, e em algumas passagens da Bíblia a gente vai ver Deus tendo mão, Deus tendo sentimentos, né? Mas Deus, ele é um Deus, então, pessoal. Ele tem personalidade, inteligência e é possuidor de faculdades racionais e morais. Deus, ele é um Deus racional, ele é um Deus moral, ele é um Deus inteligente, ele é um Deus que tem personalidade. E existem alguns atributos referentes à natureza de Deus.
Os atributos inerentes apenas a Deus e não compartilhados com os homens. Deus, ele possui atributos que são só dele. Só ele tem. E um desses atributos é a infinitude. Deus, ele é infinito. E essa infinitude a gente pode ver de duas formas. Em relação ao espaço, que é a imensidade, que Deus é grande. Amém? Qual era a musiquinha que nós cantamos Deus grandão, meu Deus, não sei mais fazer. Ai, sim. Deus, ele é um Deus grande no que a gente fala em relação ao espaço. Então, Deus, ele é a imensidade, a infinitude dele é em relação, né, ao espaço. Ele é infinito. E isso a gente pode ver lá em 1 Reis 8, 27, Salmo 147, 5, Jeremias 23, 24. Então, Deus, ele está presente de modo igual em todo o espaço infinito. Nenhuma parte escapa à sua presença e influência. Então, Deus, ele está em todos os espaços. Deus, ele é, então, em relação ao espaço, ele é infinito. Vamos ver o que diz lá? Alguém abriu já algum versículo? Salmo 147, 5. Jeremias 23, 24. Meu Deus é um Deus grandão. Amém? Então, Deus, ele está presente em todo o espaço. Ele é um Deus grande, infinito. E também Deus é infinito em relação ao tempo, à eternidade. Ele não tem princípio nem fim de existência. Ele é eterno, seja no passado ou no futuro. A natureza de Deus não está sujeita à lei do tempo. É na apostila, tá, irmãos? Deus não está no tempo. Ele que fez o tempo existir. O tempo, como conhecemos, é uma grandeza de caráter físico e sua existência está intimamente associada à criação do mundo. A realidade de Deus é atemporal. Não há sucessão de momentos para ele. O passado, o presente e o futuro são um eterno agora. Deus não tem início e Deus, ele não tem fim. Então, ele é infinito, conforme em relação ao tempo. Amém? Existe um tempo que ele iniciou quando Deus criou o mundo. Então, os dias começaram a ser contados, tá? Mas Deus, ele já existia antes disso. Pastora, quem criou Deus? Ninguém. Deus, lembra que a gente viu aqui, ele é autoexistente. Ninguém o criou. Então, ele é. Deus é. E o tempo para ele não existe como é para nós. O nosso tempo é o tempo Cronos. E o tempo de Deus é o tempo Kairos. É um tempo onde Deus, ele tem uma visão total da nossa vida. Ele enxerga o nosso passado, presente e futuro. Ele sabe aquilo que vai acontecer. Então, Deus, ele enxerga tudo da nossa vida. Então,
A gente vai ver agora alguns versículos que falam sobre isso. Por que então a gente pode confiar em Deus? Porque a gente pode saber que Deus, Ele conhece o nosso passado, Ele sabe do nosso presente e Ele conhece o nosso futuro. Então, Deus, Ele é um Deus eterno, é um Deus infinito. Salmo 92. Próximo. 1 Timóteo 1,17. Agora é uma canção. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honrado e a glória para todo sempre. Amém. Quem já ouviu essa canção? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Amém? Às vezes a gente pensa que os louvores são todos aleatórios da nossa cabeça, mas existem louvores ainda, né, que estão na palavra de Deus. Êxodo 15:18, quem achou? Deuteronômio 33:27. O Deus eterno te seja boa habitação, e por baixo estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo diante de ti, e diga, destrói. Irmãos, então a gente já entendeu que Deus, ele é infinito. Amém? Mais um atributo de Deus que é só dele. Só Deus tem. Autoexistência. Na página 6, eu acho, da apostila. Aquele que simplesmente é o eu sou o que sou. Yahvé ou Jeová. Antes de tudo, Deus é. Ele não foi criado ou gerado por coisa alguma. Ele sempre existiu e tudo que foi criado tem nele a sua primeira origem. A autoexistência de Deus está implícita no próprio nome, Jeová ou Yahvé, que quer dizer o existente. Quem sabe que Deus tem um nome? Quem sabia que o nome de Deus é Yahvé? 2 pessoas. Sabia? 3 pessoas. 4. O nome hebraico do qual se originou a palavra Jeová, ou Javé, ou Yahvé, é uma composição do verbo ser no presente, passado e futuro, comumente traduzido também por eterno em algumas Bíblias. Sua autoexistência também pode ser reconhecida na expressão bíblica, eu sou o que significa que Deus simplesmente é. Amém? Então, essa palavra, Yahvé, é uma composição do verbo ser, no passado, presente e futuro. Deus é e sempre foi, sempre existiu. Êxodo 3,14, alguém abriu? Amém? Então, Deus, ele se revelou como o eu sou. Eu sou o que sou. E o povo entendia. Deus, ele se revelou. Por que será que Deus se revelou, eu sou o que sou? Porque o povo, ele entendia essa expressão. Ele sabia que esse era o nome de Deus. Então, o povo reconheceu a Deus quando Moisés falou dessa forma. A autoexistência de Deus está intimamente relacionada à sua eternidade. Esses versículos a gente não vai ler. Se você quiser consultar em casa, pode consultar.
Tudo certo até aqui? Amém? Outro atributo de Deus é a imutabilidade. Aquele em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1,17 vai falar isso. Malaquias 3,6, quem quer abrir? Malaquias não fala só de dízimo. Podem ler, tá? Tem medo de abrir Malaquias. Meu Deus, Malaquias. Quando o pastor já vem aqui com Malaquias, já dá uma tristeza, né? O pessoal já baixa. Não, gente, Malaquias não fala só de dízimo, fala de outros assuntos muito importantes também. Porque Deus não muda. Nós não somos consumidos. Irmãos, quem quiser tomar um café, quem está com sono, vai lá atrás, toma um cafezinho, tá? Fiquem à vontade, tá? Acabou? Oh, meu Deus. Acabou. O homem está sujeito a mudanças. Isso aí, bem forte. Sangue de Jesus. Vai ficar acordado. O homem está sujeito a mudanças porque não é perfeito, nem tem conhecimento absoluto, podendo mudar de opinião. É verdade ou não? A gente muda de opinião toda hora, não é? Quem nunca mudou de opinião aqui? Achou uma coisa, depois mudou totalmente de opinião. Por que a gente faz isso? Por que a gente muda de opinião? Porque a gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo. E às vezes a gente tem uma opinião referente a algo, só que tem uma faceta daquilo que a gente não compreendeu, que a gente não sabe, ou que a gente não estudou, ou que a gente não tem conhecimento. Então a gente tem uma opinião sobre algo, mas tem um lado daquela situação que a gente não conhece. Por isso a gente pode mudar de opinião quando a gente começa a conhecer, né? Então, por que Deus ele não muda de opinião? Porque ele já sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Então, ele não muda de opinião, ele não é que nem a gente que não conhece. A imutabilidade de Deus está intimamente relacionada à sua perfeição e onisciência. Deus não muda porque é perfeito em seu caráter e possui todo o conhecimento. Quando a gente fala de que Deus ele é onipotente, depois mais para frente a gente vai ver, a gente está falando que Deus tem todo o conhecimento, todo conhecimento está em Deus. Então Deus ele sabe todas as coisas. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa, irmãos. Mesmo que você pense, nossa, Deus ficou chateado comigo porque eu fiz isso. Você não pegou Deus de surpresa. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe do nosso caráter, Ele sabe das nossas ações, Ele sabe dos nossos pensamentos quando eles ainda não chegaram na nossa mente, Ele sabe de tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, intentamos, Ele conhece a nossa vida, Ele tem todo o conhecimento. Então, nada é surpresa para Deus, nada que a gente vai fazer, nada que a gente já fez, é surpresa para Deus. Amém? Ele possui todo o conhecimento. E Deus ainda, ele é imutável na sua natureza, que Tiago 1,17 vai dizer que nele não há sombra de variação. Ele é imutável nos seus atributos e ele é imutável nos seus decretos. Irmãos, Deus, ele não muda a sua palavra. Existem princípios da palavra de Deus que muitas vezes eu e você pecamos, caímos, não entendemos, porque a gente não conhece a Deus. Deus, ele não muda, ele não volta atrás na sua palavra, ele nunca vai fazer algo e depois mudar de ideia. Então, se algum dia você recebeu uma revelação de Deus, uma palavra de Deus referente a alguma coisa, e depois você recebeu outra, esquece tudo. Esquece as duas. Esquece e vai ler a Bíblia.
Porque Deus, ele não muda de opinião, ele não muda de ideia, ele pode mudar os nossos caminhos. Ele pode mudar o nosso modo de ser, ele muda o nosso coração, ele muda o nosso caráter, ele transforma a nossa vida, mas ele nunca vai mudar de opinião. Ah, não, agora eu quero que você vá para as nações. Não, agora eu quero que você seja pastor de igreja local. Ah, não, agora eu quero que você seja um evangelista. Agora eu quero que você seja um cantor. Deus não vai mudar de ideia. Deus não vai mudar de opinião. Ele já sabe. Lembra que Deus já sabe o nosso passado, presente e futuro? Ele já sabe aquilo que a gente vai ser. Então, Deus nunca é pego de surpresa. E Ele não muda. Mais um. Já vamos terminar, tá? Mais um atributo de Deus, que é só dele, é a unidade. Deus é o único Deus. Amém? Isso a gente não tem dúvida nenhuma, né? Fala lá sobre isso em Deuteronômio 6:4, João 17:3. Vamos lá para a apostila, acompanhe lá comigo. Para podermos entender que Deus é um único Deus, sem parecer haver contradição com a divina Trindade, devemos compreender que existem duas qualidades de unidade. Uma absoluta e uma composta. Alguém entendeu até aqui? Quando eu falo uma unidade absoluta, é uma pessoa só. Agora, se eu colocasse o meu marido aqui do meu lado e eu falasse de unidade composta, é o que representa a união no casamento. A Bíblia diz que quando você casa, você vira uma só carne. Então, esse é um exemplo de unidade composta. Unidade composta é uma aliança, né? Marido e mulher. A Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus falando do Pai, falando do Espírito Santo, não é assim? Então, se a gente olhar nesses âmbitos, a gente vai dizer, opa, Deus não é único, então tem três. Tem três. Como que a Bíblia está dizendo que é um só? Se Deus é um só. Se tem três, tem o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um? São um. Mas eles são três. E agora? Quem arrisca explicar? Unidade composta, que eu já falei, né? Unidade composta. Mas, quando a gente vai olhar para as funções da Trindade, a gente vê que eles são três com ações distintas, diferentes, porém num único propósito. Os três agem muitas vezes de formas diferentes, porém em unidade. Um sabe o que o outro está pensando, um sabe o que o outro quer, um sabe do outro, então o propósito não muda. Amém? Então, a gente precisa entender, Deus, ele fala, a Bíblia fala, nunca na Bíblia vocês vão encontrar a palavra trindade. Essa palavra não existe na Bíblia, não está na Bíblia. Por que a gente sabe, então, que são três? Como que a gente sabe da Trindade? O batismo de Jesus. Vamos lá. Quando Jesus foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, o que aconteceu? Quem arrisca? Uma pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba, desceu sobre Jesus, e aí Deus falou. Jesus estava ali sendo batizado, o Espírito Santo veio numa forma de pomba e Deus falou. Quantas pessoas tem aí quantos personagens?
3 personagens. Às vezes eu estou pensando que eu estou falando com o segundo ano. Desculpa, gente, mas é o hábito. Amém? Então, são 3. Mas como, então, que é um só? São 3 funções. Jesus mesmo não disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Então, a gente tem várias passagens na Bíblia que corroboram com a Trindade. Mas todos eles estão unidos em um só propósito. Eu sempre dou o exemplo que eu acho que daqui a pouco não dá mais para dar esse exemplo, porque o tempo já passou muito, eu não consigo entender, não consigo lembrar de outro exemplo. Quem é mais velho vai saber, mas eu já tenho que achar um outro agora. Tem que achar um outro exemplo, porque daqui a pouco ninguém mais vai saber o que é o 3 em 1. Quem já viu aqueles rádios 3 em 1, que era toca-fita, toca-disco e rádio? Quem erguer a mão vai se... Irmãos, vocês têm que me ajudar agora a achar um outro exemplo de Trindade, de 3 em 1. De 3 em 1. Preciso de outro exemplo, porque daqui a pouco eu vou ter que trazer foto, porque ninguém mais vai saber o que é o 3 em 1. Para quem não sabe, irmãos, antigamente existia um aparelho que ele produzia som com um toca-fita, cassete, assim, um toca-fitinha, né? Nem sei se é cassete ou nem sei que nome que é aquilo ainda. Uma fita, nem tem como é que eu vou explicar para quem não sabe? Tinha que trazer as imagens, né? Não, o disquete já é mais avançado. Era antes do disquete, bem antes. E tinha aqueles discos de vitrola, vocês conhecem, né? Então, tinha o disco de vitrola, tinha a fita cassete e tinha o rádio. Então, a função, o que ele fazia, que era produzir som, era uma só. O propósito daquilo era um só, produzir som. Mas eram 3 formas diferentes de produzir som. Então, era o toca-disco, a fita e o rádio. Então, eu gosto desse exemplo porque são 3 formas, né, diferentes de produzir a mesma coisa. E assim a gente pode olhar para a Trindade. São 3 formas diferentes, mas com um único propósito, um único objetivo. Amém? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma unidade. Um sabe o que o outro pensa, faz, quer. Amém? Então, eles são tão juntos, são tão unidos que eles são um só. Amém? Ai, cansei. Devo estar toda vermelha. Uma pessoa pode ser... Em Deuteronômio 6,4, a palavra usada para nosso Deus no hebraico é o plural Elohim, que significa deuses, que nos indica uma unidade composta. E a esta unidade chamamos Trindade. Lá no começo da Bíblia, quando a gente vê, lá no Gênesis 1:1, quem está com a Bíblia rapidinho aí, abre para ler. Quem sabe de cor também pode falar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, Deus, no original, a palavra é Elohim. Elohim significa deuses. Essa palavra, ela está no plural. Então, quando a Bíblia está falando, no princípio criou Deus, significa que tinha mais gente ali. Então, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação. E aí Deus diz, e façamos o homem. Façamos quem? Façamos. Né? Então, ali a gente já pode ver um vislumbre, né, da Trindade. E a gente tem a prova, né, real lá nos evangelhos, quando a gente vê, né, Jesus falando com o Pai e o Espírito Santo envolvido. Né? Então, a gente sabe que
eles são 3 em 1. 3 em 1. Irmãos, os atributos de Deus agora, que são só dele, a gente terminou. São 10 para as 9. Vocês querem encerrar já ou querem continuar? Pergunta. Não, dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso que a gente viu? Sobre os atributos de Deus? Eu quero saber se vocês acham que a gente está indo muito devagar ou muito rápido nesse assunto. Todos estão entendendo? Deixa eu falar para vocês que desde os meus 13 anos eu sou batizada. E eu sempre participei de escola bíblica, sempre estive envolvida na igreja, sempre ouvindo a palavra, sempre. Mas lá em 2017, não, 2015 talvez, eu me sentei para aprender em uma escola. E eu sabia do que a Bíblia estava falando, eu sabia os versículos, eu sabia aquilo que, né, a gente costuma repetir que nem papagaio, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Jesus veio me salvar, Jesus morreu pelos meus pecados. Isso tudo a gente sabe, né, na nossa mente. Mas aquele tempo que eu parei para ouvir, não de uma forma superficial e fracionada, mas de uma forma completa sobre um assunto, é como se todas as peças que estavam separadas, elas se juntaram e eu tive um outro entendimento, um entendimento completo daquilo que eu precisava saber da palavra de Deus. Então, talvez hoje vocês estão aqui, vocês estão recebendo fragmentos de informação, mas que daqui a pouco esses fragmentos vão se juntar com aquilo que você já ouviu a sua vida inteira, ou com aquilo que já está no teu coração, aquilo que já está na tua mente, e daqui a pouco vocês vão ter uma explosão de conhecimento dentro de vocês. Vocês vão pensar, meu Deus, era isso que a Bíblia queria dizer. Aconteceu comigo e eu tenho certeza que vai acontecer com vocês. Talvez hoje você possa pensar, é só um fragmento de conhecimento que eu estou recebendo aqui e ali. Mas eu tenho certeza que no final vocês vão completar esse conhecimento. Isso vai vir como algo de começo, meio e fim. Entendem? Amém? Então, continuem, não deixe de vir para o estudo, né? Eu também já me sentei aí para aprender. Eu sei que às vezes é cansativo, a gente vem do trabalho, né? Cansa, a gente está com sono, eu entendo. E eu não vou brigar com vocês se vocês dormirem aí, né? Cochilarem. Só não pode dormir a aula inteira, né? Porque daí não adianta. Mas eu entendo, tá? Mas eu quero dizer para vocês que vale a pena. Vale a pena a gente se expor à palavra de Deus, vale a pena a gente estar nesse tempo, nesse momento, para aprender. Às vezes são coisas que vocês já sabem, né? Ou coisas que vocês nunca ouviram falar, mas persistam, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Essa é a hora. Lucas está com dúvida? Geralmente o Lucas é mais que tem dúvida, né? Está se fazendo agora. Eu sei. Sei tudo. Ninguém sabe tudo, né, irmãos? Eu também não sei tudo. Talvez tem coisas que vocês vão me perguntar que eu vou dizer, pergunta para Deus. E tem coisas que também a gente só vai saber lá, tá? Eu já vou logo dizendo. Tem coisas que a gente só vai saber lá na eternidade. Não tem explicação aqui nessa terra. Não dá. Amém? O pastor vai falar. Deus abençoe vocês.
Obrigado por me ouvirem. Obrigado por terem esse tempo, tirarem esse tempo. E eu sei que Deus ele vai honrar a vida de vocês, vai honrar, e o favor de Deus vai estar sobre vocês. Amém? Vai tirar o cansaço. Amanhã vocês vão acordar bem dispostos, em nome de Jesus. Quem concorda aí, liga na terra que vai ser ligado no céu. Amém? Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estou bem feliz com os irmãos, mas percebi que teve gente que faltou, né? Como teve gente que veio, hoje é a primeira vez, mas teve gente que não veio. Mas estou feliz porque vocês estão aqui. Nós já vamos encerrar, mas eu compartilhei no grupo da igreja. Eu sei que nem todo mundo vê, né? Às vezes a pessoa vê quando é um acidente, morreu alguém, aí todo mundo olha, né? Mas quando compartilha um versículo, poucas pessoas vê, né? Alguém viu o versículo que eu compartilhei essa madrugada? Mas de manhã dá para ver. Compartilhei 00:51. O Rivelino foi o único que viu, pelo jeito. Foi o único que viu, foi o único que respondeu, é o único que estava sendo crente nessa hora, né? Vigiai e orai, né? Disse Jesus, né? Mas olha só, irmãos, eu gostaria, eu não vou dar um outro estudo, porque senão a gente vai até meia-noite aqui. Mas eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Pode pegar até lá no Facebook, se quiser, ou, aliás, no Facebook não, aqui no grupo da família, ou abrir sua Bíblia também, 1 João 3. E isso daqui, Deus tocou muito forte no meu coração. E o que a pastora pregou aqui ensinou sobre nós conhecermos o caráter, a qualidade de Deus. E o que isso vai trazer de benefício para mim? Né? O que isso vai trazer de benefício para a minha vida, participar desse estudo conhecendo o caráter de Deus? Você sabe? O que é, Alisson? Boa! Falou uma coisa muito importante. Quanto mais eu me aproximo de Deus, concordo com ele, mais eu serei liberto, mais eu serei transformado, e eu serei uma pessoa totalmente diferente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu fui criado na fé com as irmãzinhas de oração do coque. Era oração 5 horas da manhã, era oração meio-dia, era oração 3 horas da tarde. Eu gostava de estar ali e eu me identifiquei com aquilo porque eu orava e a gente sentia uma emoção, um sobrenatural, uma alegria do espírito, um negócio que não dá para explicar, mas eu era um menino. Eu tinha poder de Deus. Imagina você entregar uma granada na mão de uma criança. Vai acontecer besteira. Pois é, então eu tinha uma granada na mão e eu era uma criança. Por quê? Porque eu não estudava a palavra de Deus. Então eu era aquela pessoa de muita oração, mas não amadurecia. Qualquer coisa perdia as rédeas, qualquer coisa ficava irado, chateado. E eu senti uma mudança muito grande na minha vida. Não foi depois que eu deixei de orar, porque o crente que deixa de orar, ele esfria. Mas depois que eu adicionei na minha vida o estudo da palavra de Deus, aí eu amadureci. E você sabe o que é ser uma pessoa madura? Uma pessoa madura, meus irmãos, ele pode estar quebrado, ele pode estar destruído, mas ele é firme. Ele sabe os seus compromissos com Deus, igual o judeu. O judeu, ele é muito doutrinado desde criança, a ser dizimista, a ser ofertante, eles são muito da lei, mas são doutrinados, eles seguem a lei desde criança, eles são ensinados assim.
Então, se você quer uma mudança na tua vida, você tem que se dedicar ao ensino da palavra de Deus. Só um culto não vai mudar a tua vida. Só um avivamento espiritual, você vai sair daqui avivado. E como é que você vai manter esse avivamento? Se você não estuda a palavra, se você não pesquisa. Então, a minha vida, para eu não me alongar, a minha vida mudou quando eu comecei a estudar a Bíblia. E eu comecei de que forma? Na igreja, por isso que diz, né, nós temos que ser incentivadores no bom sentido. Nunca incentive o teu irmão a fazer coisa errada. Está olhando tão séria para mim, né? Mas incentive o seu irmão a fazer coisas boas. E na igreja tinha um grupo de irmãos que chegou assim e disse, rapaz, vamos todo mundo ler a Bíblia em 3 meses. E eu me empolguei com aquilo. Eu também quero participar. Aí, se eles conseguem, eu consigo também. Aí todo mundo começou a ler a Bíblia, mas ler Bíblia mesmo. E teve um rapaz que disse assim, ó, eu li o livro de Gênesis em um dia. Eu digo, não pode. Aí, eu sou competitivo desde menino, né? Não, se ele leu, eu também tenho que ler em um dia, né? E ele leu mesmo, né? E eu também lá. São 50 capítulos, você lê em um dia, né, meu irmão? É passar o dia todo só lendo a Bíblia. E eu também consegui. E com muita luta, e muita dificuldade, e muito empenho, a gente conseguiu ler a Bíblia toda. Em 3 meses, teve gente que terminou em 4, teve gente que terminou em 1 ano, mas isso me ajudou, não só a questão da leitura da Bíblia, mas a questão da escola dominical, que havia na minha igreja. Então, todo domingo de manhã, isso que vocês estão tendo aqui é uma escola dominical, tá? Eu ia e sentava, e quando eu sentava, eu aprendia cada coisa. Uau, eu estou tanto tempo de crente e não sabia disso. Por exemplo, que o Alisson sabe, né? Então, esse daqui ele pode ficar quieto, porque esse já participou de estudo assim. Mas, por exemplo, você sabe, quando você morrer, você vai para o céu? Não responde, Alisson. Tá, então para onde tu vai? Tu que fez assim. Você sabe que essas coisas são importantes, porque a gente pensa, pô, aceitei Jesus, se eu morrer eu vou para o céu. Você não vai para o céu. E isso você não sabia. Então, tem coisas que está na Bíblia, né, que às vezes a gente não sabe, e porque a gente ouve pregações, mas a gente não sabe o profundo disso. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber para onde que eu vou. Então, você morreu, você não vai já se encontrar com Deus. Você já não vai estar lá no céu, lá com o Senhor. Você vai, sim, para um local, conforme a Bíblia, que isso é um estudo, que eu não vou dar agora, que lá você vai descansar. Então, quem morre, descansa. Vocês entendem? Então, você dorme. O santo, quem é o santo é o crente. Quem morre, descansa. Então, se você morrer em Jesus, você vai descansar. Quem não morre em Jesus, o que acontece com ele? Ele descansa? Não. Ele vai lá para o Hades, né? Sentir o fogo do Hades, né? Então, esse já não descansa. Então, nós vamos descansar. Você sabia? Beleza. Vou descansar até quando, pastor? Até a volta de Jesus. Então, quando Jesus virá buscar a igreja. Então, essas coisas é importante, porque a gente vai aprendendo, a gente vai se enriquecendo, e a gente vai amadurecendo na fé. Então, você precisa amadurecer na fé, é ser constante, não inconstante. É participar do estudo bíblico todas as quinta-feiras com compromisso. Então, eu estou feliz com você. Eu estou feliz com você que está cansado, como a pastora disse, né, que está aí estressado com o seu dia, mas veio e chegou até aqui. Agora aplique a palavra de Deus na sua vida. Por mais que você ficou aqui meio viajando, não entendi nada, mas então você tem que continuar para entender. Você tem que ir até o fim para entender. E aqueles que estão me procurando, dizendo assim, pastor, eu quero ser pregador, esse é o caminho. Né? Um irmão já me procurou, pastor, o que eu faço para ser pregador? Eu até falei para ele, primeira coisa, compre uma Bíblia para você. Né? Então, você tem que ter uma Bíblia, você tem que estudar a palavra, você tem que se dedicar ao Evangelho, ao estudo bíblico,
e crescer. E nós vamos fazer, irmãos, seminários também, até final do ano, fora o nosso estudo, porque é uma coisa que o Espírito Santo falou para mim, dê estudo para a igreja, e você está vindo, para que você cresça mais ainda na palavra de Deus. Seminário de escatologia, seminário de amadurecimento espiritual, e é muito importante que você se faça presente. Tá bom, querido? Então, conto com você, conto com a tua perseverança, vamos para cima, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ok? Vamos ficar em pé, querido?